vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é... A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Verdadeiro que o homem
queremos saudar a todos os irmãos que nos assistem nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o nosso programa semanal, a edição de domingo, às 15 horas, hoje, dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, irmãos, ou seja, o ano tem passado muito rápido, não é? Estamos aí às portas de um novo ano. No dia de ontem, nós tivemos um seminário para professoras de crianças intermediárias e adolescentes, foi uma grande bênção, muitas experiências e muito trabalho a fazer. E hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o nosso querido companheiro, pastor Francisco Albino, que é coordenador da região Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Meu companheiro, muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Walter, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nessa tarde. Muito bom tê-lo conosco aqui e já quero deixar registrado diante de todos que não será a última vez, viu? Nós vamos convidar o companheiro para estar conosco aqui em outras oportunidades, trazendo jovens da sua região, senhoras, professoras, ou seja, mostrando o trabalho que sabemos que você tem realizado junto a este grupo naquela região. Isso, nós temos tentado envolver todas as camadas da igreja, todas as classes, né? Senhoras, pequenas, intermediárias, adolescentes, varões. E todos os dias da semana, cada uma das igrejas, elas fazem um trabalho de trabalhar as respostas das perguntas, né? Então os vídeos são gravados, são enviados, as respostas. Isso é muito bom, porque tem motivado e todos têm crescido juntos, né? É verdade. Quando você fala de vídeos, nós sempre falamos no nosso programa que são mais de 1000 vídeos toda semana. Os irmãos participando do Brasil inteiro, e a nossa preocupação do grupo que faz a análise dos vídeos é de apresentar o conteúdo, com certeza, mas também a participação de todo o Brasil. São muitos irmãos que têm levado este trabalho com muito zelo, com muita dedicação, e nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Meus irmãos, o assunto desta escola bíblica dominical e que apresentamos agora à tarde está no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus dá ensinos práticos relacionados à religião e ao comportamento dos religiosos da época. O assunto foi dirigido aos discípulos e à multidão, com advertências que servem de orientação prática para os nossos dias. Então vamos iniciar o nosso trabalho. Temos a pergunta de número 1 que diz assim: qual foi o conselho dado por Jesus para que o crente não seja enganado, levando-se em conta a personalidade do religioso? Nós temos aqui duas respostas, da jovem Milena Medeiros, aqui do Rio de Janeiro, e da jovem Camille Billy, também do estado do Rio de Janeiro, Maricá. Vamos assistir com atenção. A paz seja Jesus, irmãos. Gostaria de deixar a minha participação com a resposta da pergunta de número 1, que diz assim: qual foi o conselho dado por Jesus para que o crente não seja enganado, levando-se em conta a personalidade do religioso? O conselho dado por Jesus para a igreja e seus servos foi para que eles não sejam enganados por aqueles que não procedem conforme as obras de Deus, e sim de suas mãos, e não praticam a mensagem que pregam. Como está escrito em Mateus 23:3, que diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. A paz seja a todos, irmãos. A paz do Senhor Jesus. O conselho que foi dado, que Jesus deu, é que a palavra de Deus mostra que é a verdade. Os servos de Deus foram aconselhados por Jesus. A mentira, o engano, o pecado devem ser tirados, e a doutrina descrita na palavra de Deus deve ser guardada. Jesus, ele deve ser guardado no coração. O mundo, o pecado, o engano, viver isso nos afasta do Senhor. Mas a mentira não é a verdade. A palavra de Deus precisa ser seguida. O conselho que Jesus nos deu. Os religiosos
Jesus aconselhou os servos quanto aos religiosos, porque eles enganavam. Isso deve ser desprezado. E a palavra de Deus aconselha para os servos sobre Jesus, para ser guardado no coração. Amém. Muito bem, meus irmãos. Pastor Albino, qual comentário você teria a fazer acerca da contribuição que os nossos irmãos apresentaram? Tanto a Camille quanto a Milena, elas abordaram 2 pontos que eu achei importantes, né? Ensino e prática. O religioso ensina e não pratica. Ou quando pratica, não é exatamente aquilo que ele ensinou. Mas nós temos visto, né, achei bastante interessante, né, o que a Camille mostrou. Vocês notaram, né, da acessibilidade, é um trabalho que tem sido bastante, né, abordado também no nosso meio. Ela fala dessa necessidade de nós estarmos, né, praticando aquilo que nos tem sido ensinado. Então, os religiosos, pela personalidade deles, eles têm um tipo de ensino até bom. O Senhor Jesus diz que aquilo que eles ensinam você deve guardar, mas não devemos nos espelhar e fazermos aquilo que eles praticam, porque está em conflito, né? O ensino, aquilo que eles ensinam, está em conflito com aquilo que eles praticam. Infelizmente, é o que temos visto ainda hoje em dia. Essas 2 jovens, elas responderam muito bem. Elas mostraram essa necessidade de nós retermos o ensino e praticá-lo, né, dentro daquilo que é a revelação que o Senhor nos tem mostrado. É verdade, nossas irmãs responderam muito bem com o conteúdo e aquilo que você mesmo observou, não é? Não se vive aquilo que se ensina e muitas vezes o ensino é completamente deturpado da sua função ou do seu núcleo, daquilo que é originário do Espírito Santo. É verdade. Vamos, queridos, então, à nossa pergunta de número 2, que diz assim: ao ler os versos 5, 6 e 7, identifique alguns comportamentos de religiosos que querem aparecer e não devem ser imitados. Nós temos aqui o jovem Matheus Curzio, do Rio de Janeiro, e a senhora Suelana Ferreira, participante assídua aqui de São José, Santa Catarina. Vamos assistir com atenção. A paz de São Jesus, irmãos. Em resposta à questão número 2, os religiosos são pessoas que gostam de exibir a palavra de Deus, mas cujo coração está vazia da mesma. Assim como diz lá em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os religiosos também se acham dignos da graça de Deus. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os religiosos também são pessoas que estão ligadas a títulos e não ao chamado do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A paz do Senhor a todos os irmãos, respondendo à pergunta 2, que nos foi deixada na IBD, nós temos que identificar alguns comportamentos dos religiosos. No versículo 5, 6 e 7 de Mateus 23. No versículo 5 nos fala assim, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Os religiosos, eles querem somente se aparecer, querem ser vistos, querem ser elogiados pelos homens, através de frases bonitas, de mensagens fabricadas, muitas vezes copiadas. Eles usam de mensagens prontas, gesticulações, tudo para serem bem vistos pelos membros da igreja. Isso mostra um homem vaidoso e autossuficiente, que não é dependente do Senhor, mas é Deus de si mesmo. No versículo 6, nos fala, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem se fazer de chefes, querem ser os primeiros a serem servidos, mas não querem servir. Gostam de mandar, mas não de trabalhar nessa obra. Não têm humildade em se reconhecerem servos.
E no versículo 7 nos fala, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. O comportamento de um religioso, ele quer se importar mais com o seu título, querem ser chamados de mestres. O que importa para eles é o título de pastor, de teólogo, para que a glória seja deles, não do Senhor. Querem ser vistos e querem receber a glória na igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Retornando então, meus irmãos, destas duas respostas, com as suas observações, suas colocações, pastor Albino certamente tem mais algum comentário a acrescentar, não é isso? O interessante quando nós vemos nas nossas igrejas, né, nós vemos que todos os irmãos agem e procedem de maneira simples. Vestimentas semelhantes, ninguém está preocupado em exibir vestes, né? Ninguém está preocupado em estar sentado nos primeiros lugares ou quer receber o reconhecimento após uma mensagem, após um louvor, ou até mesmo ter cantado, ter feito um solo, né? Nós não estamos preocupados com isso. Por outro lado, nós vemos que os religiosos estão, né? Eles querem se vestir, como o Senhor Jesus falando, né, dos judeus naqueles dias, né, com os filatéricos, né, os tefilins, querendo colocar, né, de uma forma muito maior para serem vistos, né? E os primeiros lugares, o reconhecimento, são coisas que o Senhor Jesus não ensinou. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos segui-lo e aprendermos dele que ele é manso e humilde. E os religiosos não, soberbos. Tudo que eles mostram aqui, como os meninos, a Suilana, ela respondeu, o Mateus também, eles são soberbos, mas o Senhor nos tem ensinado a sermos humildes. Isso é importante para nós. Eu acho esse ensino espetacular e com uma aplicação assim muito boa para todos nós. Já temos vivido isso, mas o Senhor quer que reconheçamos que não devemos sair disso, daquilo que o Senhor nos tem ensinado, né? Humildade, simplicidade é o que importa para que o Senhor nele sobressaia, né? Como disse João Batista, né? Importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua. E nós temos vivido isso na obra. Louvado seja o Senhor. Olha, né? Meu companheiro é maravilhoso, viu, irmãos? Porque se de um lado nós falamos da grande simplicidade que norteia esta obra, por outro lado, também falamos da profundidade daquilo que o Espírito Santo tem feito. A nós cumpre sermos simples, humildes e obedientes, e ao Espírito Santo revelando os mistérios, as profundidades das riquezas do Senhor para a igreja que vai ser arrebatada. O que eu acho bastante interessante, nós temos em todas as nossas igrejas, irmãos humildes, que nunca sentaram no banco de uma universidade, mas quando sobem ao púlpito, revelados pelo Senhor, quando abrem a boca, né, o Espírito Santo enche. Isso é que traz para nós assim, uma grande satisfação, né, uma grande alegria, né, porque o Senhor está usando, né, aqueles que têm atendido ao chamado do Senhor, não aqueles que imitam a religião e os religiosos, mas aqueles que estão imitando ao Senhor. Né? Paulo diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não vemos Paulo como apóstolo, né, se exaltando, né, mas também colocando como alguém menor, inferior. Tanto é que ele troca o seu nome para Paulo, né? Pequeno. Né? Pequeno, é verdade. E isso só dá ênfase à ação do Espírito Santo. Né? O homem é anulado com a sua razão, com seus valores, mas o Espírito Santo, ele age no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós poderíamos passar aqui muito mais tempo ainda discorrendo basicamente acerca deste tema tão precioso, tão importante. Não é? Mas vamos à nossa sequência então. A pergunta de número 3. Qual o juízo que está pronunciado no verso 13 para os religiosos que querem se exibir em lugar de transmitir os ensinos de Jesus por revelação? Temos duas respostas. A senhora Juliane Previtali, aqui do Rio de Janeiro, e a jovem Rafaela Ferreira, de São José, Santa Catarina. Vamos assistir então com toda a nossa atenção, porque temos recebido uma bênção. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 3 da EBD, nós verificamos no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 13, que o juízo para aqueles que querem se exibir em lugar de transmitir os ensinos que o Senhor Jesus nos deu por revelação é que eles não entrarão no reino dos céus. E além de não entrarem no reino dos céus, eles impedem e prejudicam aqueles que estão tentando entrar.
Por isso, nessa última hora, nós como igreja precisamos estar atentos para não sermos impedidos nem prejudicados de alcançar aquilo que é o nosso grande desejo, que é entrar no reino dos céus e viver a eternidade com o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O juízo pronunciado no verso 3 de Mateus 23 para os religiosos é que eles não entrariam no reino dos céus. Por que eles não entram no reino dos céus? Porque eles são pedra de tropeço para outras vidas, como diz ali, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E o que a Bíblia fala sobre as pessoas que servem de pedra de tropeço para outras? Em Mateus 18,6 diz: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, aquelas pessoas que servem de pedra de tropeço e atrapalham outras de alcançar a salvação não herdarão o reino dos céus, e essas pessoas que são atrapalhadas também não entrarão no reino dos céus. A paz do Senhor Jesus. Retornando então, meus irmãos, tivemos duas respostas muito boas, consistentes. Fazemos uma observação acerca da resposta da Juliane. Realmente é exatamente isto que tem acontecido, e sei que o pastor Albino tem um comentário sobre isso, não é? Isso. Ambas irmãs, né, a Juliane e a Rafaela, elas responderam muito bem quando elas mostram, na resposta que elas deram, que o comportamento deles fecha a porta do reino para os demais. Porque eles não vivem o que pregam, o que ensinam, e isto traz escândalo para aqueles que estão à volta. E muitas pessoas dizem assim, se eles são assim, eu não quero ser, eu não quero estar onde eles estão. Porque elas sabem que, as pessoas sabem que tudo que eles fazem é só exterior. É como se fosse uma casca, né? Vazios por dentro, né? Infelizmente, eles estão fechando, pelo mau testemunho, pelo escândalo que causa, eles estão fechando a porta do reino para os demais. Eles vão por todos os lugares, correm, ficam, infelizmente, assediando, querendo levar as pessoas, mas depois fecham a porta do reino para todas elas, né? Eles não entram e acabam impedindo que os outros também entrem na presença do Senhor, pelo comportamento, pelo mau comportamento. É verdade, e isso traz um juízo, porque na verdade acabam se tornando impedimentos para que o homem, aquele que tem sede da alma, porque o homem que não conhece o Senhor tem sede da sua alma, ele se aproxime do Senhor, não é? Por isso, a igreja, nesta última hora, tem sido alertada constantemente. É o momento de falar, é o momento de evangelizar, de anunciar que Jesus está às portas. Mas, queridos, vamos agora então à pergunta de número 4, que diz assim: quantos ais estão determinados, profetizados como forma de juízo para aqueles que se apresentam como religiosos, com o nome de escribas, fariseus e hipócritas? Temos duas respostas. O diácono Anderson Braga, de São João de Meriti, Rio de Janeiro, e a jovem Hilda Camille, de Ilhéus, Bahia. Ela é do grupo de acessibilidade, ela é surda, oralizada e, digo mais, ela toca o instrumento e canta no grupo de louvor de sua igreja. Vamos assistir com atenção. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos responder a pergunta de número 4, deixada para a Escola Bíblica Dominical deste final de semana. E lendo o capítulo 23 do livro de Mateus, nós identificamos 7 ais determinados como juízos para aqueles que se apresentam como religiosos neste último tempo. Identificamos nos versículos 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29. É interessante notar que todos esses ais relatados pelo Senhor Jesus no livro de Mateus, eles foram profetizados e confirmados no livro de Apocalipse, como podemos notar aqui no capítulo 16, versículo 1 do livro de Apocalipse, que assim nos diz: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Estes juízos estão reservados para aqueles que se dizem religiosos e não praticam a verdade. Mas a igreja fiel do Senhor, ela não passará por esses juízos, porque estará na glória com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou Camille de Ilhéus.
Bahia. Vim da resposta da questão número 4. São R$7 como denúncia. Os ensinos dos escribas estavam contra as questões reais da crença e da conduta. E esses ais estão carregados de sentimentos de compaixão e tristeza, como em Apocalipse Lucas 11:47 diz: Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Falando sobre os juízos das crenças falsas. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. A cada pergunta, a cada comentário, nós estamos vendo uma igreja edificada, irmãos amadurecendo cada vez mais no governo, na direção do Espírito Santo que nos instrui em todas as coisas. Meu companheiro Albino, você gostaria de trazer algum comentário acerca dessas duas respostas? Sim, os irmãos responderam bem, a Hilda e o Anderson. O senhor falou agora aí de amadurecimento, né, instrução, né? Eu acho que este ensino para nós podemos aqui tirar, né, algumas reflexões, né? Para o trabalho de senhoras, quando ele fala do ai dos escribas que devoram as casas, né? O trabalho de senhoras é o contrário, né? Eles vão onde há necessidade, elas vão onde tem necessidade. Os trabalhos dos grupos de assistência também, né? Onde há necessidade, eles vão ali e suprem, ajudam, né? Eu vejo este ensino da EBD, ele mostra que o religioso faz assim, eles fazem assim, e nós precisamos agir assim. E nós temos muito que agradecer e glorificar o nome do Senhor pelos trabalhos que têm sido realizados, de visita dos jovens, de valorização do Espírito Santo, daquilo que é a profecia, né? Daquilo que são os trabalhos feitos, né, com acessibilidade. Até a Hilda respondeu agora, né, falando do guia do cego. Nós guiamos o cego, nós guiamos o surdo, o mudo no caminho da revelação. E na realidade nossos cegos veem, os nossos surdos ouvem, né? E glorificam o nome do Senhor, nossos mudos glorificam o nome do Senhor. Então nós vemos que este trabalho, ele tem sido espetacular no nosso meio. Então ele fica aqui balizando, né, que nós, todos os grupos das nossas igrejas, ao lermos estas respostas, possamos entender, ó, isto aqui nós não podemos fazer. Será que nós estamos fazendo exatamente o que precisamos fazer? Isso é importante. Eu acho que isso traz para nós um grande ensinamento. O que é um ai, é um juízo para eles, para nós é uma bendição, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Senhor determinou e orientou que fizéssemos, né? Tem nos esforçado nisso, Senhor. Né? É verdade. E deixando bem claro o que o pastor Albino comentou aqui agora, quando ele disse o que é um ai para eles é uma bênção para nós, não o ai deles, mas sabemos que não estamos no mesmo engano, que não estamos cometendo este erro, mas que temos sido sensíveis ao Espírito Santo, apesar de sermos falhos, somos imperfeitos, mas temos sido sensíveis ao Espírito Santo, estando ouvindo o que ele tem falado todos os dias, e a igreja vai sendo edificada. Isso nos enche de tanta alegria, não é verdade? E eu creio até, meu companheiro, que seria a hora de termos um louvor de adoração ao nome do Senhor. Cante em sua casa o louvor que vai ser projetado. Vamos glorificar juntos ao nome do Senhor. Jesus, a luz divina que não cessa de brilhar, de dia e de noite sempre reluz sem apagar. Só Ele é a luz que brilha e permanece sobre o altar e continua sempre a iluminar. Só Ele é a luz
Muito bem, meus irmãos, louvamos ao Senhor, alegramos o nosso coração com o louvor de adoração ao nosso Deus. E neste bloco nós temos agora a participação de 3 jovens aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós temos a participação da Ana Beatriz, da Igreja de Ipanema. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Temos a participação aqui da Ângela Lino. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão. Nossa irmã é da Igreja da Gávea. E temos a participação da Weide Teixeira, aqui da Igreja de Botafogo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Muito bem. Então vamos dando a nossa sequência, ganhando tempo, vamos responder agora a pergunta de número 5. Na verdade, nós vamos acompanhar as respostas e as nossas jovens vão fazer os seus comentários. A pergunta de número 5 diz assim: cite 2 designações pejorativas dadas aos religiosos da época. A primeira resposta é do jovem Anderson da Silva, de São João de Meriti, Rio de Janeiro, vai responder em Libras. A resposta número 2 é a nossa jovem Ângela, que vai apresentar. E a resposta número 3 é o jovem Estevão Felipe, de Duque de Caxias, também Rio de Janeiro. E após assistirmos os vídeos, as nossas queridas vão fazer seus comentários. Vamos prestar atenção. A paz do Senhor Jesus. Eu vou responder a pergunta número 5. As 2 palavras usadas são a primeira, insensatos, e a segunda, cegos. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. As 2 designações pejorativas são insensatos e cegos. Podemos ler no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 17, que diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E no versículo 19, que diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo a pergunta número 5, que diz assim: cite 2 designações pejorativas dadas aos religiosos da época. A resposta é insensatos e cegos, como podemos ver em Mateus 23, 17 e 19, que diz assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Assistimos então as respostas e agora eu pergunto às nossas jovens se elas têm algum comentário a fazer acerca da resposta que foi dada. A resposta é objetiva, mas o Senhor sempre nos acrescenta alguma coisa que traz um entendimento maior e mais profundo. Com a palavra, vocês. Amém. No versículo 17 do livro 23, fala insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E nesse caso eles estavam dando prioridade ao ouro, ao que era material. E no versículo 19 também podemos ler que fala as mesmas palavras, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E eles estavam dando prioridade à oferta. Em ambos os casos eles estavam dando prioridade ao que era material. Realmente, prioridade ao material, é isso mesmo. Algum comentário, Ed? Eles estavam preocupados com o que era externo. Eles não viviam aquilo que eles pregavam. E com isso, eles estavam acostumados a ter tudo aquilo que a posição deles ofereciam. Muito bem, então vejam só, né? Estamos falando de algo que é material, que é algo que é passageiro, que não tem nada de espiritual. Não é isso? Então, daí a forma pejorativa que a palavra apresenta em relação a isso, não é verdade? Muito bem, podemos seguir para a próxima pergunta então, não é? Amém? A pergunta de número 6 diz assim: ao ler o verso 30, busque estabelecer uma relação de comportamento entre os religiosos. Temos 3 respostas também. A número 1 da Ana Beatriz, que está aqui conosco. Resposta número 2 da jovem Joyce Leite, de Duque de Caxias. E a número 3 da senhora Keila Finotti, também do Rio de Janeiro. Vamos prestar bem atenção no que elas vão trazer de resposta e depois temos os comentários. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Antes de responder a pergunta número 6, devemos ler Mateus 23, versículo 30, que diz: e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, a resposta para essa pergunta
é que os religiosos daquela época derramaram o sangue dos profetas, porque tinha o Espírito Santo dado sob medida. O culto ele era material. Alguns religiosos do tempo presente, apesar do derramamento do Espírito sem medida, agem da mesma forma, porém, o culto sendo espiritual. Da mesma forma que os religiosos do passado, sendo eles os escribas e os fariseus, não tinham, os dos presentes também não têm revelação. O comportamento é o mesmo. Derramam o sangue dos profetas. Isso significa que eles mataram e matam os profetas. Um comportamento guiado pela sua própria razão e vaidade, recusam a direção do Espírito Santo, realizam um culto de aparência, com foco no material e não no espiritual. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vim aqui para responder a pergunta de número 6, que é destinada para os jovens e para os pré-universitários. E a pergunta diz o seguinte: ao ler o verso 30, busca estabelecer uma relação de comportamento entre os religiosos daquela época e alguns do tempo presente. A resposta é que os religiosos daquela época eles derramavam o sangue dos profetas e também o Espírito Santo era dado sob medida. O culto era material. Hoje, ainda há alguns religiosos que agem da mesma forma, mesmo sem o Espírito Santo ser dado sob medida, porque o culto hoje é espiritual. Para afirmar isso, nós vamos abrir lá em Mateus 23, versículo 30, que diz o seguinte: e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. A paz do Senhor. Resposta à pergunta 6. Daquela época, se afastaram do Pentecostes, rejeitando sua doutrina, desprezando o cristianismo ao governo do Espírito Santo. Do tempo presente, o domínio da razão religiosa sobressaiu o sentido profético, se tornando uma canção de niná, conforme Ezequiel, capítulo 33, versículo 32, que diz: e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção que tem voz suave e bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. A razão tem dominado o cristianismo em detrimento da revelação, com base na ciência filosófica e teológica, que não transcendem, ou seja, apostataram da fé. Pai do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós assistimos às 3 respostas e as nossas jovens certamente têm um comentário a fazer acerca de cada um desses vídeos. Vamos ouvi-las então. O que vocês têm a dizer, meninas? Então, pastor, complementando a minha resposta, eu queria dizer o quanto a gente vê a profecia se cumprindo nos dias atuais. Isso mesmo, é verdade. E nós podemos perceber que no passado o Pentecoste ele foi deixado de lado, ou seja, a ação do Espírito Santo, todo o governo foi colocado de lado. E nos tempos atuais isso também vem acontecendo. A razão ela vem tomando conta, deixando as coisas, abrindo mão do que é do Senhor, do que é o profético e dando lugar para a apostasia. Verdade. Isso para complementar o que a Wade e tanto a Emma que ela falaram, tem um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 17, que fala: como disses, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Os religiosos, eles se acham autossuficientes, é o que a Wade comentou. Eles deixam de lado aquilo que é profético e dão entrada à apostasia. Então vejam só, meus irmãos, nós estamos trabalhando há tanto tempo na nossa escola bíblica dominical, trazendo temas tão atuais, não é? Porque estamos falando de profecias que estão se cumprindo hoje, que têm o seu lugar hoje, que começaram a se cumprir lá atrás, nos dias da igreja primitiva, e vem seguindo a linha do tempo até hoje. E o Espírito Santo vem falando conosco desta forma, para que nós, como igreja que quer ser arrebatada, possamos estar não só alertas, mas preparados. E nós podemos dizer, a igreja já está preparada. Aguardamos apenas o chamado, não é? O toque da trombeta para entrarmos nas mansões celestiais com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. E sabe o que nos alegra, queridos? Um último comentário. É porque nós estamos vendo todas as camadas da igreja, as crianças
intermediários, adolescentes, as senhoras, os jovens, os obreiros, pastores, todos estão dentro deste entendimento, porque temos dado ouvidos àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Jesus. Meus amados, vamos agora para a pergunta de número 7, que diz assim: por que a designação de cegos e insensatos aos religiosos da época? Temos também 3 respostas. Primeira, a resposta da jovem Josefa Queiroz, de Tianguá, do Ceará, a nossa jovem Wade, daqui, que está aqui conosco, e o jovem Thales Gomes, de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos assistir esses vídeos com atenção. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu irei responder a pergunta 7. Em Mateus capítulo 23, versículo 19, diz assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? Quem santifica a oferta? Os religiosos, eles estavam preocupados com o material e não com o espiritual. Eles trocaram a bênção do espiritual pelo material. Por isso que Jesus falou na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Os religiosos, eles caíram da graça, eles perderam a revelação, pois o Espírito Santo se retirou deles. Eles rejeitaram o governo do Espírito Santo, seguindo seus próprios caminhos, alimentando seu ego, se desviaram do verdadeiro evangelho e apostataram da fé. Em Salmos, capítulo 95, no versículo 10 e 11, diz assim: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Nessa pergunta do número 7, por que o termo cegos e insensatos foi usado para descrever os religiosos daquela época? A resposta é porque eles estavam preocupados com o que era terreno, com as coisas materiais, com o externo. Eles não viviam aquilo que eles pregavam. E na vida do servo existem 2 pilares. O primeiro é a sua base, a sua essência. Qual é essa base? É o Senhor. O Senhor é quem nos conduz. O Senhor é quem vai dar toda a estrutura às demais coisas. O segundo pilar são as coisas cotidianas, as coisas secundárias. São a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossos sonhos, aspirações. E em João, capítulo 8, versículo 32, o Senhor nos faz um alerta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, o Senhor ele passa a morar em nossos corações. Ele transforma o nosso coração, ele transforma a nossa vida, e a mudança ela acontece de dentro para fora. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4, o Senhor ele nos faz outro alerta. A nossa confiança e capacidade, ela vem do Senhor. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós devemos ter os nossos corações voltados para as coisas do Senhor. Nós devemos ouvir e praticar aquilo que o Senhor ensina. A partir do momento que passamos a fazer isso, o Senhor ele nos tira dessa escuridão e nos dá a vida eterna. O insensato é aquele que ele não discerne ou ele não usa sabedoria a partir de um ponto de referência. E nós sabemos que a nossa referência para discernir tudo em nossas vidas é a palavra. Os escribas e os fariseus conheciam a palavra, porém eles não tinham a palavra como ponto central de suas vidas. E é interessante porque há um provérbio que diz, provérbio 28:9, que ele fala assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. E também Jesus os chama de cegos. O cego, obviamente, ele não pode enxergar, seja por um defeito físico do seu corpo ou pela mente.
Os fariseus, eles conheciam, né, a palavra, porém, eles colocavam toda a sua soberba à frente. E, meus irmãos, a mente soberba, ela nunca terá como parâmetro a revelação. Porque a revelação ela vai contra a nossa vontade, muitas vezes, para que nós possamos tomar decisões que agradem a Deus, mas decisões que nos desagradam. E os fariseus e escribas, eles viviam num corpo morto. E suas palavras não geravam vida. E também em Provérbios, no capítulo 28, verso 10, vai dizer assim: o que faz com que retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. E é interessante nós lermos isso porque o próprio Senhor Jesus chama aqueles fariseus e escribas de condutores cegos, porque eles não tinham ação da palavra em suas vidas. E, meus irmãos, a insensatez, ela vai gerar cegueira. Porque sem sabedoria nós não podemos ter o discernimento que a palavra nos garante quando a revelação atua em nossas vidas. Inclusive, há também mais um conselho no livro de Provérbios, que ele vai dizer assim, no Provérbios capítulo 9, o verso 6, deixai os insensatos e vivei pelo caminho do entendimento. Viram os irmãos os vídeos que assistimos agora? E para nós, cada vez mais fica clara a condição da religião hoje, daqueles que não professam a fé verdadeira. Não estamos falando isso como julgamento de ninguém, mas estamos falando baseado naquilo que a palavra nos aponta, aquilo que o Espírito Santo mostra. Então, o que vocês têm a comentar acerca do que assistimos agora? Os religiosos antigos, eles davam valor ao que era externo. Então, eles deixaram todas as coisas do Senhor de lado, mesmo conhecendo a verdade naquela época. E quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, essa transformação acontece de dentro para fora. Então, a nossa mudança não é o externo. A nossa mudança começa do interior. E quando deixamos o Senhor agir, nós temos confiança em poder caminhar, prosseguir. Nós temos como identificar o que é certo, o que é errado. O Senhor, o Espírito Santo, ele testifica em nossos corações. É isso mesmo, verdade. Pastor, o irmão Tales, ele fala da insensatez, que leva à falta de sabedoria. E podemos ver que na religião o que governa é o material, ele prevalece sobre o espiritual. Já na obra do Espírito Santo, é o espiritual aquilo que governa sobre o material. Isso mesmo, é verdade. Sim. E quando o espiritual ele acaba desaparecendo quando o material sobressai, fazendo com que prevaleça somente o racional. Isso mesmo. Ana Beatriz comentou algo muito interessante, porque nós usamos uma expressão, o pastor Gedeuti usa muitas vezes essa expressão no seminário, né? Na obra do Espírito Santo, o espiritual governa o material, e na religião, o material governa o espiritual. Mas o que acaba acontecendo é a extinção do espírito, porque o espiritual não se sujeita àquilo que é material. Então, quando você fala realmente que o material governa, na verdade, ele acaba não anulando o espiritual, mas o espiritual sai de cena, se é que posso usar essa expressão, porque não coaduna, não compactua com aquilo que é da razão. Então, vejam que estamos muito bem alinhados, né? As jovens, as participações que temos, estamos completamente alinhados com o que o Espírito Santo tem mostrado, tem levado a sua igreja a viver nesta última hora, que é o cumprimento da profecia, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Para nós é uma alegria, né? Estamos falando de pessoas jovens que são dedicadas à obra do Senhor e que nós conhecemos de perto no dia a dia. Glorificamos ao Senhor pela oportunidade que vocês tiveram de estar aqui, né, se dispor a estar aqui participando e participando com os vídeos também. E falo isso também como estímulo e incentivo a outros jovens, a adolescentes também, aos obreiros, a enviarem seus vídeos. Vamos chamar outros irmãos para participarem conosco num momento como esse, porque nós somos edificados por isso. Quero agradecer muito a participação de vocês. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Muito bem, meus queridos. Na próxima pergunta, então, é a pergunta para pais com crianças intermediários. Pastor Albino retorna para estar conosco aqui. Vamos a um breve louvor, um louvor de crianças para adorarmos ao nome do Senhor.
Meus irmãos, retornamos então de um louvor maravilhoso, todo louvor, não é que as crianças cantam, a igreja canta também com a mesma alegria e todos são edificados. Pastor Albino retorna agora para a última parte, o último bloco do programa, e a nossa última pergunta é para pais, crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta é: qual o ensino de Jesus quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com a sujeira de fora? Nós temos então aqui 4 participações, Pastor Albino. Temos do adolescente Gabriel Paulo, de João Molevade, Minas Gerais. Temos a participação do intermediário João Batista Pereira, de Lagoa Seca, da Paraíba. Temos a participação do adolescente Matheus Souza, de Itabira, Minas Gerais. E a última participação da criança e da adolescente Rebeca e Raquel Alvarães, de Amazonas. Vamos prestar atenção nesses vídeos, certamente o pastor Albino tem um comentário a fazer em seguida. Vamos assistir. A paz do Senhor. Gabriel irá responder a pergunta 8. Qual o ensino de Jesus quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com a sujeira de fora? O ensino que o Senhor Jesus nos trouxe é que nós devemos limpar o nosso coração primeiramente por dentro, porque assim ficaremos limpos também por fora. O nosso interior, quem vê é o Senhor, e nós devemos preocupar com do Senhor nos ver limpos. Assim como diz aqui no verso 26, fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. E o nosso exterior quem vê os homens, e os fariseus queriam ficar bem visto pelos homens, assim como diz no verso 5a, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vou responder a pergunta número 8, que pergunta: qual o ensino de Jesus quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com a sujeira de fora? Primeiramente, eu vou deixar um texto que está em Mateus, capítulo 23, versículo 26, que diz: fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Primeiramente, nosso coração deve estar lavado com o sangue de Jesus, para que por fora nosso testemunho seja de um servo do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mateus, respondendo à pergunta 8, qual o ensino de Jesus quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com a sujeira de fora? Paz do Senhor Jesus, irmãos. O Senhor Jesus queria refletir o que os fariseus faziam para ensinar Israel a se livrar das imundícias do pecado. Eles eram como lobos em meio a ovelhas, eles matavam os profetas. Mas como Jesus é misericordioso, deu mais uma oportunidade para Israel saber quem é o Rabi, como Jesus disse no texto de Ezequiel 44, 23. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o imundo. Se Israel soubesse distinguir o santo e o profano, não teriam esse problema, pois os imundos são como lobos em meio às ovelhas. E no outro texto o Senhor Jesus disse: todo aquele que for puro e tocar em alguma coisa imunda, esse será imundo. Todo aquele imundo que tocar em um limpo, esse limpo será imundo. Mas a única pessoa que consegue nos curar é o Senhor Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nas orlas de Jesus. Assim Israel deveria ter feito, buscado o Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Somos da igreja de Macapá, Amapá, e vamos responder a 8ª pergunta, que diz assim: qual o ensino de Jesus quanto à limpeza que deve ser feita no coração, diferente dos religiosos que queriam se apresentar com a sujeira de fora? Eu sou a Rebeca. Sempre a gente precisa ter o coração limpo, o Espírito Santo, guardar a palavra de Deus. Para o Senhor, eu sou Raquel. Ver a Deus é a maior recompensa de ter um coração puro. Bem-aventurados os de puro coração,
porque verão a Deus. Mateus 5:8. E em Provérbios 3:4 diz assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A paz do Senhor Jesus. Viram, meus irmãos, que bênção, não é? Uma bênção maravilhosa, a participação das nossas crianças, intermediários, adolescentes. Meus irmãos, como isto nos alegra. E vejam que eles mesmos têm o maior interesse em participar, não são obrigados, não são forçados, pelo contrário, têm alegria e têm experiências a respeito deste trabalho glorioso. Mas certamente o nosso amigo pastor Albino tem um comentário acerca dessas respostas. Por favor, meu companheiro. Pastor Walter, eu achei bastante interessante esta pergunta voltada para crianças, intermediários e adolescentes, porque nós temos notado hoje que a obra tem sido feita, tem sido realizada pelas crianças. Em muitos lares e casas, a obra tem começado pelas crianças. E este tema relacionado à limpeza é algo que eles já estão começando a aprender, né? Que os pais estão ensinando, né? E para que eles não valorizem aquilo que é a limpeza exterior, como se eles estivessem limpando um prato ou lavando alguma coisa, que a mamãe às vezes fala assim, né? Ó, limpa aqui, arruma. Mas eles sabem que a mãe vai investigar depois para saber se foi limpo, bem limpo, tanto por dentro como por fora, né? Então, neste ensino que o Senhor Jesus dá e demonstra, as crianças, elas entendem bem que não adianta eu fazer a limpeza de um prato somente por fora, mas o interior tem que estar limpo. Assim também, na aplicação espiritual, né, as crianças também têm entendido que a limpeza externa ela é importante. Mas o mais importante, né, como a irmã também já comentou nas perguntas passadas, é de dentro para fora. E as crianças têm entendido isso, com certeza elas têm entendido. Quando elas fazem as tarefas delas em casa, elas podem correlacionar este ensino do Senhor quanto à limpeza interior e exterior. Eu tenho certeza que elas estão fazendo isso muito bem, os pais estão ensinando isso, tem sido uma bênção, né, para as crianças e para nós também, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, é verdade, realmente nós estamos vendo o empenho do nosso povo, a preocupação dos pais em instruir as crianças, o desejo das crianças de serem limpas por dentro, de terem o coração limpo, para que o Senhor possa habitar neles através do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Meus queridos, nós terminamos aqui a nossa edição deste domingo. Agradecemos muito a participação dos jovens, do pastor Albino, para nós uma grande bênção. Espero poder trazê-lo de volta aqui em outras oportunidades e que você possa trazer também irmãos da sua igreja, senhoras, jovens, para participarem conosco. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Eu que agradeço e com certeza estaremos aí trabalhando para trazer outras crianças, intermediários e adolescentes, para que nós possamos vê-los assim, praticando e vivendo a obra. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Meus irmãos, daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial na grande maioria das igrejas. Neste mês, agora de novembro, que se encerrou, oramos pelas autoridades, tivemos muitos cultos especiais, onde autoridades receberam convite para serem evangelizadas, muitos têm testemunhado da bênção que têm recebido. E às 20 horas, a nossa transmissão pelos nossos canais oficiais. Para aqueles que não podem ainda se deslocar por algum motivo, têm o acesso ao nosso conteúdo nos seus lares. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.